A idade média de um estudante atleta universitário, a idade média, é de 21,9 anos ou 22 anos. Isso é 2 anos a mais do que em 2022, 23. Olá e bem-vindo. A grande questão em pauta, o cenário dos esportes universitários está mudando. Os esportes universitários, os estudantes atletas estão ficando mais velhos. E os pais têm esse tipo de inquietação sobre o papel do atleta do ensino médio. E então eu queria fazer isso da maneira correta. Por isso, né, o que vou fazer é dividir isso em duas partes. Então, esta noite vamos ouvir um treinador muito respeitado, alguém que já esteve no mundo esportivo de programas de post-grad ou de escolas preparatórias e no encaminhamento para a faculdade como orientador universitário em uma escola de elite que existe há séculos. E então teremos um estudante atleta que frequentou uma escola de post-grad em 2014, 12 anos depois, valeu a pena? Antes de tudo, sejam bem-vindos. Estamos fazendo uma edição especial de feriado da nossa sessão de perguntas e respostas ao vivo do Proline. Então, se você tiver alguma pergunta a qualquer momento, seja para mim ou para o técnico Pat Moriarty, atual treinador principal da Deerfield Academy, por favor, fique à vontade para colocar sua pergunta na tela. Vou garantir que vou dedicar um tempo para responder a sua pergunta. Uma das coisas que acontece quando eu posto algo nas redes sociais é que, obviamente, isso é muito unidimensional. Não há tom, não há inflexão e às vezes falta uma compreensão completa do que realmente é o assunto. Então, o que estou tentando fazer nessas próximas 2 noites é realmente preencher as lacunas para vocês, pais, e, obviamente, para os estudantes atletas. E sempre me perguntam: que tipo de informação de apoio você tem? Os dados que vão validar qualquer coisa que você está dizendo? Porque essas táticas de intimidação já acontecem há décadas. Ou então recebo pais que dizem: bem, eu certamente não vou adiar o inevitável e tentar correr atrás desse mundo louco dos esportes, porque você sabe, inevitavelmente todos nós temos que seguir em frente na vida e temos blá blá blá. É o seguinte. A experiência universitária é um conjunto de recursos independentes e valiosos que ajudam seu estudante atleta a amadurecer e se tornar um rapaz ou uma moça. Isso é um fato. Eles deixam a infância para trás ao sair do ensino médio e se tornam jovens adultos quando começam a entrar nos anos finais da faculdade. 2 anos atrás, o ano era 2024 e a idade média de um jogador universitário de softball ou beisebol, a idade média desse estudante atleta era de 20 anos. Mais precisamente, se você for procurar no Google, vai ver que é 20 anos e um mês. Hoje é 22. 2 anos, a idade média aumentou 2 anos. Ok, bem, você pode querer dizer, ok, bem, sabe, obviamente isso ainda é razoável. Não é 25, como você continua dizendo para a gente. Não, de novo, a média. Então, se estamos falando de 24 a 20, a média é 22. Bem, se ouvirmos toda essa conversa, assim como 3, 4 anos atrás, quando começamos a falar sobre nome, imagem e semelhança, portal de transferências e o bicho-papão, todas essas mudanças aconteceram. E quando elas aconteceram, aqueles que estavam preparados puderam tomar suas decisões, escolher seu caminho. Aqueles que não estavam preparados acabaram tendo que correr atrás e tentar encontrar a última vaga. Então, o que estou realmente tentando explicar para os pais é que, quando falamos sobre reclassificação ou sobre escolas com um ano preparatório extra,
O que eu quero que vocês realmente comecem a entender é que isso vai além do acadêmico, desculpe, vai além do esporte. Isso não é específico do beisebol, é para todos os esportes. Algumas das mudanças que vão acontecer, seja agora alguém mandou uma mensagem legal, vou dizer legal porque não quero dizer uma mensagem direta maldosa. O postgrad e as escolas preparatórias simplesmente fazem parte. Se você, como pai ou estudante atleta, valoriza a parte acadêmica, agora, algumas pessoas, pela opinião delas, não se preocupam muito com os estudos. Essas são as pessoas que vão dizer para a gente: o mundo não precisa de mais um diploma de pós-graduação em gestão esportiva ou outro diploma em marketing de negócios. Ok? Isso é assunto para outra hora. Mas se todos nós, sabe, formos adultos aqui e um certo grupo nosso está realmente interessado na parte acadêmica em um sentido mais amplo, ou seja, nós valorizamos o processo acadêmico, nós valorizamos os níveis mais altos, a academia, e possivelmente não só uma graduação, mas também uma pós-graduação. O mundo dos internatos preparatórios, e é aí que esse tipo de escola é útil. Mas vamos começar por aqui. Qual é o papel, ou qual deveria ser o papel da escola preparatória, da reclassificação e do ano de pós-graduação nas decisões da sua família em relação à parte acadêmica e esportiva? Agora, há 38 anos eu liderei, eu vivi isso e falei sobre isso. Para frente, para trás, para os lados, habilidade atlética em busca da excelência acadêmica. Não é apenas uma declaração de missão, não é só um slogan. Ah, nunca recebi diploma universitário e não sou considerado instruído, ok? E isso não me permitiu seguir certas, um, you know, vocações ou oportunidades de negócios. Mesmo como treinador, eles queriam que você tivesse uma graduação. E se você quisesse treinar no nível da divisão I, eles preferiam um mestrado, um diploma de pós-graduação. Eu não tenho um diploma universitário. Portanto, eu queria que meus meninos fossem um pouco mais do que apenas atletas. Eu não queria que eles fossem identificados apenas como jogadores de beisebol. Nós amávamos esportes, com certeza. Nós amávamos beisebol, pode apostar. Mas eu realmente sentia isso com força e expressava para aqueles que perguntavam na época. Eu queria que meus filhos tentassem trocar a habilidade atlética por oportunidades acadêmicas durante toda a vida deles. Agora, meus filhos têm 33 e 35 anos, ou logo vão fazer 33. Agora, meu caçula frequentou a Lawrence Academy no terceiro ano do ensino médio. Então, ele foi reclassificado. Agora, ele poderia ter repetido o segundo ano do ensino médio. Ele saiu de uma escola pública em Auburn, Massachusetts, em 2009. Na primavera de 2009, no outono de 2009, ele começou o terceiro ano na Lawrence Academy, em Groton, Massachusetts. Olhando para trás, eu gostaria, e acho que até certo ponto ele também gostaria, que ele tivesse repetido o segundo ano, não tendo nada a ver com habilidades no beisebol. Ah, aliás, ele jogou como calouro na Vanderbilt University, sendo arremessador titular durante todos os 3 anos em que frequentou a Vanderbilt como estudante atleta. Depois ele se formou enquanto jogava profissionalmente. Então deu certo para o meu filho mais novo, Tyler. Mas nós não tomamos a decisão de estudar na Lawrence Academy por causa do beisebol. Já tínhamos decidido e discutido em família que sentíamos que o papel dos estudos seria muito importante neste caso para o meu filho Tyler, o Vanderbilt UVA Duke. Então, essas 3 universidades e acabou ficando entre UVA e Vanderbilt. Por causa da força do ensino, da rede de contatos do corpo estudantil, do corpo docente, do campus, da cultura, da força que esse diploma ofereceria
Meu filho, à medida que se afastou de uma carreira no beisebol e entrou na vida adulta, que é onde está agora, e durante esse período de tomada de decisão, nosso objetivo número um era permitir que meu filho, naquela época, ampliasse seu grupo de amigos, sua rede entre colegas da idade dele no ensino médio, seu grupo de colegas. O corpo docente era global, o corpo discente também era global. E nós realmente sentimos que a estrutura acadêmica ajudaria, sabe, preparar de verdade. É aí que queremos começar, certo? Essas escolas vão oferecer uma preparação completa para que o aluno esteja realmente pronto para a carga de trabalho que o espera como atleta universitário na faculdade? Agora, isso pode ser qualquer esporte. Quero deixar isso bem claro. Pode ser qualquer esporte. Tenho conversado com pais de jogadores de lacrosse, futebol e softball, e esse assunto sobre reclassificação sempre aparece. É quase como se você tivesse que sussurrar, sabe? E a reclassificação? Bem, meu serviço de recrutamento me disse que era uma perda de tempo e que não era necessário. Ou minha escola atual me diz que isso não é necessário. Bem, tudo bem, e eu respeito todas as opiniões deles. Mas, novamente, qual é o verdadeiro objetivo para vocês como pais e, obviamente, como estudantes atletas? O que vocês estão tentando fazer em relação ao papel que a faculdade desempenha para o seu filho? Eu sou fruto de um ano preparatório após o ensino médio. Então, eu fui para o ensino médio, um colégio bem rural. Eu não era tão maduro quanto precisava ser. Minha mãe e meu pai não foram para a faculdade, mas eles tiveram a percepção de dizer: esse jovem precisa de mais um ano. Então, eu fiz mais um ano. Eu não posso te contar. A- a- Olha, mais do que qualquer coisa, e eu estou em uma escola que se orgulha de oferecer educação privada. Tem mais, existem 2 salas nesta universidade que ajudaram jovens a alcançar níveis que elas nunca imaginaram que poderiam alcançar. Uma delas é a sala de aula, a segunda é a sala de musculação. A sala de musculação nem precisa de explicação. Ao fazer atividades físicas e de condicionamento que nunca fez, sua autoestima e confiança aumentam. Mas, mais do que tudo, a mente comanda o corpo. E a mente, quando você desenvolve a mente e começa a desenvolver habilidades mentais que não achava que tinha, então sua confiança chega a níveis que você nunca viu um jovem alcançar antes. Vejo isso há 42 anos. Eu vi certos garotos, seja seu filho ou David Price, Fulmer, Buehler ou Sonny Gray, e a lista continua. Austin Martin, quero dizer, Austin Martin não era o típico estudante de Vanderbilt, mas Austin Martin se tornou um estudante de Vanderbilt muito bom quando saiu de lá. Eu só acho que eles adquirem tantas habilidades sociais e humanas que não estão na sala de aula. Ah, eu só acho que isso beneficia tanto eles quanto suas habilidades no beisebol. Não é sobre o quão forte eles arremessam, o quão longe conseguem rebater uma bola de beisebol, não é sobre o tamanho deles, nem sobre a velocidade deles. Apenas qual será o papel da faculdade para o meu estudante atleta daqui para frente. Agora você pode dizer, bem, ele não é tão inteligente assim, ou ele não tirou 1.400 no SAT. Novamente, essas escolas oferecem diversidade em todas as dinâmicas e aspectos da vida. E isso permite que seu estudante, seu filho, se torne a melhor versão possível de si mesmo que ele gostaria de alcançar ou atingir. E eu sempre tento fazer com que os pais entendam, quando meu filho Tyler frequentou a Lawrence Academy aos 16 anos, ele se formou no ensino médio aos 17 anos e fez 18 2 dias depois. Ele era tímido. Ele não era exatamente o que eu diria alguém muito inclinado a falar em público, seja na frente da turma ou de equipes, e ele ficou muito à vontade com isso. E agora ele fala muito bem. E ele se acostumou a lidar com o desconforto. E o principal professor dele foi o Dr. Fegelbaum, um membro do corpo docente de teatro da NYU, que se aposentou em Groton, Massachusetts, e passou a fazer parte do corpo docente da Lawrence Academy.
Não era um treinador de beisebol, embora ele seja muito próximo de Chris McGrath na Lawrence Academy. Não era professor de inglês, matemática, estudos sociais, teatro, que desafiou Tyler a se envolver mais e realmente se permitir crescer como orador. E eu realmente achei isso fascinante e ainda acho até hoje. Então, o papel desses colégios preparatórios e, sabe, desses programas de um ano extra depois do ensino médio é maior do que apenas esportes. Então, vamos começar por aí. Esse é o tópico número um. E antes de chamarmos o técnico Moriarty, o tópico número dois é: isso é para todo mundo? Não, não é. Meu filho mais velho não teria sido bem sucedido lá. E eu reconheço isso. Não é porque eu acho que não teria dado a ele as mesmas oportunidades que Tyler teve, mas eu sinto que Kyle teria ficado sobrecarregado. Mas às vezes há decisões na vida que podem ser desconfortáveis e você quer ser proativo em vez de reativo. Então, vamos supor, para efeitos desta discussão, que em relação à parte acadêmica, definitivamente será mais desafiador na sala de aula. Definitivamente será mais estruturado na parte de leitura e escrita, o currículo pode ser um pouco mais desafiador. Eles realmente têm funcionários disponíveis e, sabe, para os alunos que precisam daquele tempo extra de estudo, estudo monitorado, tutoria, tutoria entre colegas, tutoria dos professores e assim por diante. Eles têm todos os tipos de mecanismos de apoio disponíveis, assim como as faculdades têm para todos os alunos, não apenas para os estudantes atletas. A outra parte disso é que você está permitindo que seus alunos, seus filhos, tenham uma visão mais ampla, ah, sabe, tanto academicamente quanto socialmente, em um ambiente estudantil mais global. Nós não vamos falar sobre a divisão INE e bolsas da divisão IN. Estamos falando de todos os níveis de faculdade, todos os níveis de faculdade. E meu convidado de hoje vai me ajudar a se apresentar os dois lados desse assunto. E eu realmente estou animado. Eu poderia falar sobre vários treinadores diferentes, mas meu próximo convidado é Pat Moriarty, que atualmente é o treinador principal da Deerfield Academy e tem sido nos últimos 9 anos. Antes de Pat assumir o comando em Deerfield, Deerfield já era uma escola de prestígio acadêmico, com grande sucesso no futebol americano, hóquei e uma variedade de esportes no circuito das escolas preparatórias. O beisebol, por outro lado, não era tão forte, e agora eles são candidatos ao título da Nova Inglaterra. Mas minha esperança esta noite é que os pais façam perguntas ao Pat sobre o valor coletivo do processo do ano extra pós-formatura em escola preparatória. E sem mais delongas, aí está ele. Pat Moriarty. Técnico, como você está hoje? Bem, e você, Walter? Obrigado por me receber. Agradeço muito todo o excelente material e informações que você oferece. Pais e jogadores, estou animado para uma ótima noite com todos hoje. Agora, sinto que o técnico Moriarty oferece algumas percepções e informações valiosas sobre esse processo. Então, vamos começar com a Deerfield Academy. Agora, quando você começar a falar sobre ir para lá há 9 anos, fale sobre as idades, fale sobre o campus. Vamos não focar no beisebol. Vamos apenas falar sobre o campus, de onde as pessoas, de onde os alunos e professores geralmente vêm. Sim, então Deerfield é uma escola com 650 alunos. Temos representantes de 45 países diferentes e 38 estados diferentes. Então, há muita diversidade aqui. O corpo docente aqui é incomparável. Pessoas realmente muito inteligentes, que não só se importam com os alunos na sala de aula, mas também se importam com os alunos no dormitório e em ambientes sociais. A maioria das salas de aula aqui tem 12 alunos ou menos. Acho que isso é igual em todos os casos. Walter mencionou mais cedo esta noite, sabe? Choke, Lilith, Cheshire, Salisbury, todas ótimas escolas. Sabe, quando você começa a pesquisar essas escolas, eu diria que é muito parecido com o processo de preparação para a faculdade, o processo de admissão na faculdade, talvez só um ano antes ou alguns anos antes, onde as famílias devem procurar o que se encaixa melhor.
Você não deve procurar por um treinador ou um programa de sucesso, mas sim por um lugar que seja adequado, onde seu filho possa crescer socialmente, academicamente e atleticamente. Sabe, a dinâmica mais mal compreendida é que muitas vezes os pais dizem: "Ah, eu não posso pagar por isso. Eu realmente acho que meu filho ou minha filha são muito, sabe, brilhantes academicamente. Eu adoraria que eles fossem desafiados." Fale um pouco sobre essa dinâmica, não só em Deerfield, mas na maioria das escolas do mesmo tipo, seja em Connecticut, Andover, Exeter, Taft, qualquer uma dessas. Fale um pouco sobre algumas das oportunidades de auxílio financeiro ou esse tipo de programa que permite que esses tipos de alunos, que são voltados tanto para a área acadêmica quanto para a atlética, não apenas atletas, possam participar. Se você se encaixa em certa escola, eles têm processos para ajudar a tornar isso acessível. Claro, sim. Sim, eu nunca me deixaria desanimar pelo preço anunciado. Eu sei que no site de Deerfield, e provavelmente em todos os sites, temos uma calculadora de custo líquido. Então, sabe, com base na renda familiar, você deve esperar pagar esse valor. Temos uma iniciativa recente aqui em Deerfield para famílias que ganham menos de US$ 150 mil no total. Esses alunos vêm para cá de graça, sem pagar nada. E então, a partir desses US$ 150 mil ou mais, normalmente cerca de 10% dessa renda. Então, eu sei que esse é o modelo de Deerfield. Eu não quero comentar sobre outros modelos, mas entendo sua pergunta, Walter. Recomendo que conversem com os escritórios de auxílio financeiro. A maioria das escolas vai admitir os alunos com base no que eles podem pagar. Acho que as famílias que podem pagar o valor total geralmente são aquelas que ganham acima de 600, 700, US$ 800 mil. Uma das dinâmicas desse processo que você acabou de mencionar, que você acabou de tocar no assunto, fale sobre isso. Não é só para alunos do penúltimo ou último ano do ensino médio. Agora existem programas. Em alguns casos, as escolas começam já no sétimo ano. Em outras, é no primeiro ano do ensino médio. Mas fale um pouco sobre isso, sabe? São as meninas, os meninos, sabe? Não é só aquela coisa de, você tem que estar no penúltimo ou último ano do ensino médio e aí querer reclassificar. Às vezes os alunos reclassificam, outras vezes não. Fale sobre quando você menciona a escolha certa. No fim, é mesmo uma questão de perfil e oportunidade. Tem a ver com o perfil. E vou usar Roxbury Latin como exemplo aqui. Uma escola que é realmente seletiva e rigorosa e tem um excelente programa acadêmico lá. Ultimamente também há um ótimo programa de beisebol. Em escolas como a Roxbury Latin, geralmente só é possível entrar na sétima ou oitava série, pois depois não aceitam novos alunos. Sabe, para uma escola como a Deerfield e a maioria das outras, é do nono ano até o ano extra após o ensino médio. Então, sabe, nossa maior turma sempre será do nono ano, normalmente com cerca de 110 alunos, 55 meninos e 55 meninas ou mulheres. E normalmente vamos adicionar, sabe, cerca de 30 novos alunos para o 10º ano, 30 novos para o 11º ano e cerca de 30 novos para o 12º ano e ou alunos do ano extra após o ensino médio. Retornando novamente ao ensino fundamental segunda. Desculpe, talvez eu tenha deixado isso de fora. Algumas escolas também fazem reclassificação no ensino fundamental 2. Então, seja falando sobre um ano extra após o ensino médio, que basicamente é repetir o terceiro ano do ensino médio, a reclassificação é permitida em qualquer série. Acho que do sétimo ao terceiro ano do ensino médio, as pessoas escolhem reclassificar em momentos distintos. Eu, por exemplo, reclassifiquei cada um dos meus filhos no primeiro ano do ensino médio. Eles estudaram o ensino fundamental em escola particular no sétimo, oitavo e nono anos, depois foram reclassificados e vieram para Deerfield. Então, você pode falar sobre alguns dos motivos ou razões que podem estar associados à dinâmica da reclassificação antes de entrarmos no universo do postgrad? Tipo, quais são alguns dos motivos além do esporte que levariam as famílias a reclassificar seus filhos? Sim, eu sempre, e isso não é uma exigência aqui. Não sei se alguma escola exige isso, mas sempre começa com a pergunta simples: qual é a pressa? Acho que esse é o principal ponto. Mas, em segundo lugar,
Eu converso com as pessoas sobre ser um ano mais velho, se desenvolver mais academicamente, socialmente e atleticamente. Eu penso em reclassificar, permitir. A reclassificação vai permitir que os alunos tenham um ano extra de matemática, um ano extra possivelmente de história e ou ciências, um ano extra para ficarem mais inteligentes e um pouco mais espertos na hora de talvez fazer o SAT ou o ACT. E por último, acho que a parte esportiva geralmente fica em último lugar, embora talvez seja o primeiro em nossas mentes aqui, é ter um jogador fisicamente mais maduro durante as fases de recrutamento. E quando o estudante atleta realmente chega à faculdade, ele pode ter 19, 20 ou até 21 anos quando finalmente entra na faculdade. Em comparação com um jovem de 18 ou 17 anos, Uma das coisas que eu sempre faço, sabe, quando começo a conversar com os pais ou com outras pessoas, quando interajo nas redes sociais, que se tornou, não sei, combativo, não consigo pensar em uma palavra melhor, mas às vezes as pessoas querem me provocar e dizem: bem, sabe, nós não queremos ver atletas universitários de 25 anos. Por que eu iria querer ver um atleta do ensino médio de 19 anos, sabe, que vai fazer 20? Mas, na realidade, em termos de capacidade de lidar e gerenciar a carga de trabalho exigida dos estudantes universitários e, além disso, dos atletas universitários. Sabe, a reclassificação e o ano preparatório após o ensino médio, compartilhe um pouco sobre como isso realmente ajuda a preparar o estudante, permitindo que ele consiga lidar e gerenciar essa carga de trabalho quando finalmente chegar à faculdade. sim, eu acho que, novamente, maturidade, eu penso em gerenciamento de tempo. Eu penso em viver de forma independente, ter que lavar sua própria roupa, descobrir, sabe, quando dizer sim para os seus amigos. Sim, quero ir ao jogo de basquete, mesmo com muita lição. Ou talvez não queira ir ao jogo de basquete ou hóquei numa sexta ou quarta à noite. Preciso ficar e terminar meu trabalho. Então, é saber gerenciar o seu tempo, é ser capaz de, sabe, eu gosto dos alunos que realmente tentam bastante antes de pedir ajuda aos professores, mas é importante saber quando agir sozinho e quando insistir em certas tarefas, em vez de admitir que não entende o conteúdo e pedir ajuda. Preciso buscar ajuda extra ou conversar com o professor. É importante encontrar sua voz e gerenciar o tempo. Acho que é simplesmente amadurecer no geral e saber como viver de forma independente em uma dessas escolas. Então, algumas coisas que quero passar para alguns pais, porque toda pessoa que interagiu comigo recentemente nas redes sociais estava procurando dados. Tipo, você tem dados para comprovar isso? Na verdade, eu tenho sim. Então, vamos começar com algumas coisas que eu realmente quero que os pais entendam sobre por que esse assunto não é uma fase ou uma tendência. Isso já acontece há décadas, se não séculos, pelo menos no que diz respeito à reclassificação no universo do ano preparatório após o ensino médio. Primeira coisa, quero que vocês saibam, como mencionei anteriormente, que a idade média de um estudante atleta universitário, a idade média é de 21,9 anos ou 22 anos. Isso aumentou 2 anos em relação a 2022-23. Em seguida, quero que os pais saibam que quando começamos a falar sobre o tão importante tempo de jogo, no ano passado, em 2025, os calouros, apenas os calouros, tiveram apenas 12,6% das vezes ao bastão e lançaram apenas 15% do total de entradas. Isso é no beisebol universitário, não é divisão Win, não é divisão 2, é todo o beisebol universitário. E por último, mas não menos importante, quero que vocês saibam que a composição dos elencos, as tendências, a forma como o mundo está mudando em relação ao esporte universitário é de atletas mais velhos. Obviamente, o portal de transferências tem um papel nisso. Obviamente, os junior colleges também têm um papel nisso. Antes, nos últimos 20 anos, enquanto meus filhos passavam por isso, tínhamos uma situação diferente. Talvez Pat possa comentar. O recrutamento precoce realmente alimentou ainda mais a situação, no sentido de que meu filho tem 14 anos e já está sendo recrutado por esta ou aquela escola. Esses dias acabaram. E então, o que antes era considerado quase uma epidemia, todo mundo correndo como calouro e tendo que ir para um camp. Agora a tendência é justamente o oposto. Eles estão desacelerando tudo e voltando à época em que os dinossauros andavam pela Terra, nos anos 70 e 80. Só decidíamos sobre a faculdade no último ano do ensino médio ou talvez no ano preparatório após o ensino médio.
Pat, gostaria que comentasse sobre os esportes. O que pode ser considerado novidade em relação ao beisebol, mas o hóquei e o futebol americano já vêm utilizando o ano preparatório após o ensino médio, seja em Bridgeton ou Milton, Milford Academy para futebol americano e hóquei. Meu grande amigo foi para Cardigan. O ano preparatório após o ensino médio e a reclassificação existem há décadas, então isso realmente não é novidade, não é, Paty? Sabe, em relação a entrar nesse tipo de escola acadêmica de alto nível, seja pela perspectiva atlética ou acadêmica. Não, de jeito nenhum. E, novamente, não é uma exigência aqui, mas eu aposto, sabe? Eu diria que cerca de 70% dos nossos atletas masculinos em Deerfield decidem por conta própria fazer a reclassificação. Eu acho que me desculpe, por exemplo, uma das razões é a questão atlética e eles estão olhando para o futuro, para o quadro geral e tudo mais. Eu acho também que ao fazer a transição para essas escolas, você mencionou a Auburn High School, que é uma escola excelente, sair de Auburn para Lawrence Academy, para o seu filho Tyler, sabe, foi um grande passo. Como sabe, sair de qualquer escola para Deerfield. E não estou menosprezando escolas públicas, escolas católicas, escolas sem internato ou qualquer outra. É um grande salto. Então eu acho que a reclassificação ali também ajuda. Acho que devemos aproveitar ao máximo as oportunidades. Se você está no primeiro ano do ensino médio e quer vir para Deerfield, gostamos da reclassificação, porque assim você passa 3 anos aqui, não 2, e faz mais contatos. Você vai poder conhecer pessoas do mundo todo. Você vai fazer mais amigos, cultivar mais relacionamentos, tudo isso. Isso faz parte de tudo. A gente fica com você por mais um ano, obviamente, no programa de beisebol. Mas por todos esses motivos, tudo isso que eu falei, acho que há pouquíssimos motivos para não reclassificar, na minha opinião. Bem, algumas perguntas chegaram. Quero agradecer a todos que estão assistindo, especialmente William McGurk, senhor capitão. E então eu tenho uma pergunta. Acho que isso pode ter relação com você, Pat, pois lida mais com os mais jovens. Talvez saiba algo sobre isso, já que citou o 9º ano. Alguém tem um estudante da 7ª série que fará 13 anos em julho. Os pais estão discutindo segurar o aluno, refazer um ano, para que ele esteja melhor preparado fisicamente em relação aos esportes. Sabe, nós temos experiência nisso, mas, Paty, o que você acha que esse ano extra, academicamente falando, no 9º ano, permitiu que seus filhos se beneficiassem além de qualquer coisa relacionada ao esporte? Sim, crescer, amadurecer, se tornar mais forte fisicamente. Acho que, como aluno reclassificado do 9º ano, você tem mais chance de contribuir na equipe principal do que um aluno da 8ª série indo direto para o 9º ano. Sabe, acho que nessa época você tem 14 anos, acabou de fazer 14. E se você está jogando beisebol em uma prep school, sabe, você pode estar enfrentando um arremessador de 19 anos como um rebatedor de 14 anos. Acho que isso é uma desvantagem para o garoto de 14 anos, me desculpe. Nós até tivemos alguns alunos de postgrad que completaram 20 anos aqui no último ano, ou alunos do último ano que fizeram 20 anos no último ano aqui. Eles são elegíveis se não fizerem 20 anos antes do início da temporada. Alguns jogaram beisebol na Ivy League, que aceita estudantes mais velhos. Sabe, de novo, eu acho que é só ser maior, mais rápido, mais forte, mais inteligente, mais maduro. Boa sorte este ano em Deerfield e, obviamente, no futuro em Masters. Obrigado, Walter. Agradeço muito tudo o que você faz por essas famílias. Suas informações são precisas. Falo com você em breve. Tudo bem, senhor. Muito obrigado. Agora, pais, quero avisar vocês. Algumas escolas da Divisão 2 estão começando grupos de financiamento. As escolas da Divisão Preem estão colocando cada vez mais dinheiro em seus grupos de financiamento que estão pagando os estudantes atletas. Então, se olharmos para o quadro geral e seu estudante atleta disser: mãe, pai, eu realmente quero tentar ser o melhor que eu posso ser e quero ir para a faculdade, quero ser farmacêutico, quero ser arquiteto, quero ser contador, quero ser médico. Ok? Isso é simplesmente aproveitar mais recursos, oferecendo mais oportunidades. É isso. Ouvimos de um treinador, um professor, um orientador universitário, Pat Moriarty. Vamos ouvir 2 estudantes que agora estão na faixa dos 30 e poucos anos e que vão poder falar abertamente sobre suas experiências e o que o ano de postgrad tornou possível para o futuro deles.
Isso não é uma tentativa de fazer um segmento promocional para divulgar. Isso é simplesmente para dizer: se o seu estudante atleta não teve a oportunidade de alcançar o que sente que é capaz de alcançar, vocês têm opções. Vocês têm opções além de um Junior College. Vocês têm opções além da Divisão 2 e Divisão 3. Vocês têm opções. É disso que se trata, e é só disso que se trata. Rapaz, as mensagens têm chegado bem claras. Estou entendendo o recado. Mas acho que a grande maioria das pessoas, especialmente os pais, não estão entendendo o que eu quero dizer. E você pode me perguntar: bem, Walt, qual é o seu ponto? E eu quero ler alguns deles para não cometer erros. Sabe, e o principal é que aqui está, estou parafraseando uma quantidade considerável de respostas. Por que adiar a vida por um sonho impossível? Muitas dessas pessoas são apenas pais e mães de jogadores de beisebol que não conseguem aceitar que seu filho vai ficar no banco na faculdade. É uma completa perda de tempo, ou seja, basta concluir o ensino médio em 4 anos e seguir em frente, sem precisar reclassificar ou fazer pós-grade. Agora, eu entendo isso e entendo o seu ponto de vista, mas você não está entendendo o que eu quero dizer, porque o nosso assunto, tanto ontem à noite quanto hoje, sobre post-grade, reclassificação e afins, não é sobre buscar tempo de jogo, não é sobre buscar esportes universitários ou tentar ser o mais velho e dominante no universo dos esportes do ensino médio. Não é nada disso. Na verdade, eu nem estou falando sobre tentar se tornar o aluno mais velho no ensino médio para ter uma ótima temporada ou criar estatísticas incríveis para oportunidades no esporte universitário. Na verdade, eu nem estou discutindo esse ponto. O que eu realmente espero fazer esta noite, eu tenho um convidado, e esse convidado frequentou uma escola preparatória de postgrad em 2014. Sabe, eu vou deixar esse jovem compartilhar a história dele, mas eu queria reunir e trazer uma perspectiva para aquelas famílias que estão sentadas pensando: eu não sei, isso é certo para nós? Isso não é certo para nós? Isso é algo que devemos considerar? O que eu quero fazer é simplesmente apresentar uma opção, nada mais. Se você acha que essa opção é válida e acha que pode beneficiar seu filho ou filha, fantástico. Esse é o objetivo de gastar esse tempo e compartilhar essas informações com você. Vamos apenas falar sobre a experiência mais ampla. Senhor Coppins, em Metairie, Louisiana. Imagino que você esteja em Metairie. Boa noite, senhor. E aí, Big Walt, tudo bem? Quantos anos você tem hoje, senhor Coppins? Agora tenho 30 anos. Certo. E nós nos conhecemos no outono de 2011, se não me engano. Antes de conhecer o Big Walt, você já tinha ouvido falar no termo postgraduate? Não, absolutamente não. Isso é faculdade de 2 anos. E para aqueles de vocês que não estão familiarizados com a Grande Nova Orleans, existe uma liga de ensino médio. Ela se chama Liga Católica. É um agrupamento histórico e prestigioso de escolas, obviamente escolas católicas de ensino médio, algumas só para meninos, como a escola que Mason frequentou, um colégio jesuíta em Nova Orleans, Louisiana, mas todas as escolas católicas têm um ensino realmente de elite. Mas para a grande maioria dos formados que praticam esportes, podemos concordar que muitos deles procuram a Faculdade Júnior Delgado de verde e amarelo aí na sua região? Sim, houve muita transferência da Liga Católica para o Delgado, eu diria. Quero te fazer uma pergunta diretamente, pois tenho conversado com pais. Se puder, responda em voz alta e clara. Quando você estava no ensino médio no Jesuit, alguém já te disse que você teria a capacidade de jogar na faculdade? Eles te disseram: ah, sim, você vai jogar na Divisão I, Divisão TUM ou até mesmo na Faculdade Júnior Delgado? Na verdade, foi o contrário. Eu simplesmente não jogava no time do ensino médio no Jesuit. Certo. E quantos anos você estudou no Jesuit? 3, 3 anos. Antes disso, outra escola da Liga Católica, mas vamos deixar de fora. Brother Martin, certo? Isso mesmo. Certo?
Então eu quero que os pais entendam. Eu não vou ser um eco e não vou continuar ecoando, Mason. Ah, ah, sabe, Mason e eu, por 6 anos até eu sair da Louisiana, basicamente trabalhávamos muito duro. E Mason era o jovem que mais trabalhava duro de forma consistente todos os dias. E um dia o tio dele, Kirk, veio até mim e disse: Ok, quero saber qual é a verdade. Para esta conversa, digamos que os tios de Mason eram jogadores de beisebol muito talentosos e um deles atuou nas ligas menores do Red Sox. Então, basicamente, ele estava me desafiando, dizendo: o que estamos fazendo? Estamos alimentando um sonho ou ele realmente tem uma oportunidade? E então, minha resposta para o tio dele, Kirk, na época, foi absolutamente 100%, e eu acho que ele precisa mudar de posição. E eu acho que ele deveria fazer um ano adicional preparatório, o que levou a um jantar com a mãe do Mason, Dona Robin, o Kirk, o Mason e eu. Então, naquele jantar, você se lembra de algo que conversamos que talvez ainda faça sentido para você hoje, em 2013, quando começamos a abordar o assunto de fazer um ano adicional preparatório? Sim, apenas as oportunidades que uma escola preparatória traria fora de uma faculdade de 2 anos, onde se perderia a elegibilidade. Você teria que competir por 3 vagas no campo externo entre 40 pessoas. Parecia simplesmente que a oportunidade era muito maior do que ir para uma faculdade de 2 anos. E aqueles anos preciosos que você tem na faculdade, sabe? Você não está necessariamente desperdiçando eles em uma faculdade de 2 anos, sabe? Você tem a oportunidade de entrar direto em um programa maior, sem precisar, sabe, dar um passo intermediário enquanto está na faculdade. Agora, antes de você sair de Nova Orleans, você já tinha estado em uma área com o clima da Salisbury School em Connecticut? Nunca, mas agora sou especialista. Mas vamos também registrar que aquele ano em que Mason frequentou a Salisbury foi um dos piores já registrados em relação à neve e à temperatura. Fale um pouco sobre sua experiência como estudante. Vamos deixar o beisebol para o final. Como aluno em Salisbury, você pode falar sobre algumas coisas que foram marcantes para você? Sim, quero dizer, eu diria que foi um dos anos mais reveladores que tive, só na forma como isso simplesmente me permitiu amadurecer rapidamente. Eu estava do outro lado do país, longe da minha família. Eu tenho que lavar minha própria roupa, tenho que, sabe, cuidar da minha alimentação, tenho que, sabe, lidar com todas essas responsabilidades que você realmente não tem necessariamente quando está no ensino médio em casa. E além disso, sabe, as pessoas que conheci eram de todo o mundo, sabe? E ainda hoje falo com algumas delas. E, sabe, eu vou ser padrinho em alguns casamentos de colegas de equipe e colegas de quarto de Salisbury. Então, sabe, fiz amigos para a vida toda e eles estão espalhados por todo o país, por todo o mundo. E, sabe, isso foi algo realmente revelador para mim. Isso mostra que há um mundo lá fora e também me tirou da zona de conforto. Sabe, é aquele ditado de tentar sair da zona de conforto. Sabe, isso é um aspecto tão importante para o crescimento. E eu acho que isso foi um grande passo, ou o primeiro passo, no meu crescimento como homem, assim como jogador de beisebol, obviamente. Mas, sabe, principalmente as coisas que eu realmente tirei disso foram grandes amizades, pude realmente amadurecer antes de ir para a faculdade, o que eu achei que me deu uma vantagem quando eu estava na Northeastern. Sabe, só o quanto foi revelador estar em algum lugar do outro lado do país, sozinho, no meio de uma cidade pequena. Você simplesmente tem que amadurecer um pouco. E eu achei que isso me proporcionou isso de uma forma saudável. Agora, para fins de discussão, vou deixar o Mason dizer isso em vez de eu mesmo falar. Você poderia falar, por favor, sobre o nível dos esportes em Salisbury, não só o calibre da competição, mas também o calibre do seu time, por favor? Sim, com certeza. Nós tínhamos um dos melhores times, se não o melhor time de colégio, dos times em que já joguei. Nós tínhamos 13 jogadores universitários naquele time. A maioria deles era da divisão Primo e um deles ganhou a World Series com Vanderbilt. Tivemos 5 ou 6 jogadores daquele time escolhidos no draft. E isso me motivava todos os dias a melhorar.
e porque você olha para o lado, ao seu lado, e tem um shortstop ou catcher de uma grande universidade da divisão Win ou o defensor esquerdo, e isso simplesmente te impulsiona, sabe, realmente querer evoluir e alcançar o mesmo nível desse talento. Sabe, eu entrei para o time do Mason em 2014. Ele estudou na Salisbury School, em Salisbury, Connecticut, que foi eleita como o time número 1 da história que já dura bem mais de um século no beisebol, o melhor time de todos os tempos. Agora, foi uma coincidência que Mason acabou indo para Salisbury, o técnico dele na época, John Toffee. Mas o meu ponto é que uma das questões mais amplas dessa discussão é que até hoje Mason ainda conversa com amigos e colegas que conheceu, não só no time de beisebol, mas também em Salisbury. E a minha principal pergunta para você, Mason, que eu quero que os pais entendam é, e eu quero enfatizar isso: tenho certeza de que te disseram que provavelmente não jogaria na faculdade, em nenhum nível universitário. Isso está correto? Sim, 100%. Certo. E você não só jogou beisebol universitário, mas também foi titular basicamente por 4 anos no time de beisebol universitário da Northeastern University. Você chegou a um regional da NCAA. Você competiu na Divisão 1. Você participou por 2 anos e foi vencedor do prêmio Silver Slugger na prestigiosa e elitizada Liga de Beisebol Universitário de Verão, a Cape Cod League. Você diria que Salisbury contribuiu para a sua preparação para ser um participante ativo no nível universitário, assim como nos níveis de beisebol universitário de verão, nos quais você acabou jogando? Sim, com certeza. Isso me levou a um nível de competição que não era, que dificilmente eu encontraria em uma escola comum, sabe? Você tem jogadores de elite de toda a região do Nordeste dos Estados Unidos, mas também tem algumas pessoas da Califórnia que, sabe, vieram para cá. Então você realmente está reunindo um grupo muito seleto de jogadores de beisebol e estar nesse meio, só de estar perto de jogadores melhores, sabe? O jogo fica mais rápido. Isso faz você melhorar porque, sabe, ou você acompanha o ritmo ou fica para trás. Então eu acho isso realmente me lançou para a estratosfera em relação à minha confiança, pois estou jogando de novo com esses garotos do ensino médio, já acertados com grandes programas universitários, e estou acompanhando. Penso, beleza, agora posso render. E isso também me deu esse nível de confiança. Então, sabe, eu acho que o nível de jogo e a confiança que isso me deu foram coisas que eu certamente não teria conseguido em nenhum outro lugar. Acho que minha última pergunta para você é: tenho tentado fazer com que os pais entendam de uma forma mais ampla que a experiência em Salisbury foi algo muito maior do que apenas beisebol, que foi uma oportunidade acadêmica muito mais prestigiosa, uma oportunidade cultural. Acho que se você pudesse voltar ao seu último ano do ensino médio no Jesuíte, sem saber nada sobre Salisbury, como você resumiria aquele ano da sua vida? Lembro quando você venceu uma corrida e quebrou um recorde, não sei se lembra disso. Eu penso em todas as outras coisas que você conquistou enquanto estava em Salisbury, além do beisebol. Mas se você pudesse resumir, olhando para trás agora como um homem de 30 anos, o que você acha que aquele ano da sua vida te proporcionou no sentido de te tornar um adulto mais preparado? Sim, eu acho que isso me deu a confirmação de que eu posso viver sozinho, que posso fazer amigos de todos os lugares e que posso jogar em um certo nível. E é algo para o qual eu quero mandar meus filhos, justamente por causa de como foi benéfico para mim. Sabe, isso realmente me ajudou a amadurecer. E você tem a chance de conhecer pessoas de diferentes culturas do mundo todo. Você pode, sabe, jogar com pessoas de todo o país. E toda essa experiência foi algo que eu nunca vou esquecer. E eu certamente acho que isso mudou minha trajetória como homem e como jogador de beisebol. Isso me colocou, sabe, em um nível diferente de confiança e me fez perceber que eu posso chegar a algum lugar. Você pode me colocar em qualquer lugar e eu consigo me sentir à vontade. Eu posso me adaptar. E, sabe, eu posso simplesmente ser colocado em uma situação e conseguir lidar com ela. E eu acho que isso é muito importante para os jovens,
porque você quer ser testado quando estiver crescendo, mas, sabe, seu primeiro teste geralmente é quando você vai para a faculdade. E sabe, quando joguei na Northeastern, muitos dos garotos estavam tentando se adaptar a morar sozinhos, lavar a própria roupa e lidar com a vida sem a ajuda dos pais. E eu também acho que isso me deu uma vantagem, sabe, no lado do beisebol, porque eu não estava preocupado em lavar roupa e com todos esses outros aspectos, eu já tinha tudo isso resolvido. Eu sei que consigo conhecer pessoas. Eu sei que posso fazer tudo isso porque acabei de fazer. Também acho que isso impulsiona muito seu crescimento como homem. E é algo que, sabe, eu nunca vou deixar de valorizar. Provavelmente foi o melhor ano, um dos melhores anos da minha vida. Foi revelador e que experiência incrível. Bem, eu quero que as pessoas saibam que, sabe, Mason Coppins é considerado o quarto BD, o terceiro filho do segundo irmão de Kyle e Tyler Beatty. Agora ele conhece coisas como o Bean Pot. Ele sabe estacionar o carro dele, sabe? Ele sabe tudo sobre nevascas. Ele sabe tudo sobre a neve na Nova Inglaterra. Sabe? Então, o mais importante é que um jovem de Metairie, Louisiana, não faz ideia de como é Boston. Literalmente cai na Huntington Avenue, bem no meio da Commonwealth Avenue, no centro de Boston, Massachusetts, com a linha verde passando bem no meio, e simplesmente tem que descobrir tudo sozinho. Mas por causa daquele ano em Salisbury, isso realmente ajudou ele a se preparar e ajudou a mãe dele a se preparar, porque a gente não pensa muito nessa dinâmica. Pais, a gente acha que está preparado, mas quando nossos filhos vão embora e o ninho fica vazio, por assim dizer, é difícil, é uma experiência difícil. A dona Robin enfrentou isso naquele ano em Salisbury. Foi difícil em muitos aspectos, mas ajudou o Mason a se preparar para a faculdade. Muito obrigado, Mason. Agradeço o seu tempo. Por favor, mande um oi para sua mãe. E eu realmente agradeço por você ter tirado um tempo para conversar comigo. Claro, sempre que precisar, Big Walt. Tudo bem, te amo, capitão. Obrigado. Também te amo. Beleza, cara, eu falo com você. Beleza. Então eu quero que os pais saibam uma coisa. Fico feliz que Mason pôde participar. Espero que você tenha tempo para ouvir isso. Por favor, pelo amor de Deus, ouça aquele jovem de 30 anos, não se trata de beisebol. Pelo amor de Deus, não se trata apenas de beisebol. E é por isso que eu fui tão firme nisso e insisti tanto em garantir que essa mensagem fosse transmitida. Obrigado por participarem, espero vê-los na próxima semana.